Olá, boa tarde, muito obrigado pela sua companhia. Estamos começando mais um programa Comando Geral aqui na TV Cuiabá, canal 11.1. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Paulo dos Santos Leite, secretário adjunto de Indústria, Comércio, Minas e Energia, engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, pós-graduado em Direito Agroambiental pela Universidade Federal também do Estado de Mato Grosso e perícia e licenciamento ambiental pela Faculdade Católica, é ex-presidente da FEMA, Fundação Estadual do Meio Ambiente, foi também ex-secretário especial do Meio Ambiente, especialista em controle, sistemas de monitoramento e licenciamentos rurais e ambientais em geral. Enfim, o currículo é extenso, a gente tentou resumir aqui para que você tenha uma ideia deste convidado. Nós vamos explorar muito a questão mineral no estado de Mato Grosso, de que forma isso está, enfim. Durante a entrevista a gente vai poder extrair muito do conhecimento que o Paulo dos Santos Leite tem. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos, a gente que tem que agradecer ao convite de poder estar num veículo de comunicação para poder comunicar com a população sobre os trabalhos desenvolvidos dentro do governo do estado. Eu estou às ordens no que eu puder responder os questionamentos. Muito bem. Doutor Paulo, o senhor fique à vontade para responder, quer seja sobre uma opinião pessoal do senhor, quer seja sobre uma opinião até do próprio governo, né? Aí o senhor saberá colocar isso com clareza. Eu tenho um questionamento, talvez um pouquinho extenso, mas eu preciso contextualizar um pouco e gostaria que o senhor comentasse didaticamente para o nosso telespectador sobre esse tema. Mato Grosso, ele vive hoje uma séria crise neste momento, né, com relação à mineração. Eu estou dizendo aqui mais especificamente com relação à extração do ouro ali na região de Poconé e adjacências, né, já está paralisado 50% da atividade mineral garimpeira. O Brasil não tem comprador de ouro, nós sabemos disso, cerca de 95% da produção ela é exportada, né? Essas exportações hoje estão prejudicadas, as DTVMs estão impedidas de fazer essas exportações de um grande número já de ouro comprado, porém pela utilização de mecanismo ou do mercúrio ilegal, enfim, mesmo sendo uma terceira de boa-fé, ainda assim, nessa operação da Polícia Federal, estão impedidas de estarem exportando, né? Fala-se em extinção ali na região de Poconé, Livramento, enfim, de mais de 2.500 a 3.000 carteiras assinadas, ou seja, nós estamos falando aí de quase 50% da força ativa econômica do município, da empregabilidade ali do município, o que pode gerar o caos, uma convulsão social, desemprego, já a partir de janeiro de 2024, né? Haja vista que, por enquanto, pelo que eu conversei com aqueles que estão na atividade, as mineradoras, garimpeiros, enfim, o comércio, o próprio prefeito ali de Poconé, o Tatá, disse que ali é um pouco diferenciado, porque além da atividade mineral, tem outras atividades da pecuária, enfim, estão conseguindo pagar esse salário, essa renda aí, 13º, né, até este ano. Mas 2024, janeiro, é uma verdadeira nuvem escura que está posta aí. A sua secretaria adjunta é de Indústria, Comércio, Minas e Energia. Como o senhor está vendo essa situação, especificamente neste quadrante de Mato Grosso? Muito bem, Edgar, você fez uma exposição bem clara da situação atual. O setor mineral do Mato Grosso ele é muito abrangente, ele tem vários minérios que são extraídos, mas no momento a gente está presenciando uma crise com relação à atividade de extração do ouro, em especial por causa do uso do mercúrio. Então, vamos lá. Por que o mercúrio? O mercúrio é um elemento indispensável
no processo atual tecnológico de beneficiamento e de extração do minério, e esse mercúrio ele é totalmente importado. O Brasil não tem produção de mercúrio. E tudo o acontecido é por causa da ilegalidade da importação disso. Essa palavra, legalidade e ilegalidade, esse é o grande assunto a gente está discutindo dentro do governo. Nós precisamos ter uma atividade regular, totalmente regular. A atividade garimpeira do Mato Grosso, ela evoluiu muito nesse aspecto, muito mesmo. Na década de 80, quando iniciou a atividade nessa região que você citou, Poconé, não era só o mercúrio que era ilegal, era toda a atividade era ilegal, do ponto de vista de direitos minerais, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista operacional como um todo. Hoje isso já é uma outra realidade totalmente diferente. Os mineradores têm os direitos minerais, têm as licenças de operação da SEMA e foram surpreendidos com esses problemas de importação de mercúrio, tá? Muito acarretado, a gente tem que levar isso em consideração. No início desse ano, nós vivemos a nível nacional o problema dos Yanomamis, tá? Então, o que aconteceu com os Yanomamis? Transmitiu para a sociedade como um todo que a mineração garimpo é uma coisa ilegal, que é uma coisa predatória, que é uma coisa de baixa qualidade no emprego, de desumanidade, uma série de coisas. Mas a mineração não é isso. Nós temos que entender que a mineração é uma atividade econômica muito maior do que isso. Aquilo são problemas pontuais que acabou sendo generalizado para a atividade mineral, especialmente do garimpo. Mas a gente tem que, em todo momento, mostrar que a atividade garimpeira hoje não é aquilo que nós vimos. Só que os resultados negativos daquela atividade mineral, daquela atividade predatória, daquela atividade criminosa, ela acaba atingindo toda a cadeia de produção, tá? Então, a única saída que eu vejo é a regularização de nossa atividade. Não podemos aceitar mais o garimpo irregular, a exploração irregular, sob nenhum aspecto. Não só do ponto de vista de direitos minerais, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista trabalhista. É isso que a atividade carece, tá? Para que a importação do mercúrio seja feita dentro da sua regra legal. Aí, para evitar esse tipo de transtorno, tá? Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no qual a gente está hoje ocupando o cargo, ela está iniciando o processo de montagem de uma política mineral, tá? Então, esse é uma coisa bem inicial que eu acho que a gente vai ter condição de dialogar aqui sobre esse assunto. O que nós estamos imaginando, como o Estado pode interferir na organização dessa atividade, não só do ponto de vista de produção, mas do ponto de vista de fomento, do ponto de vista de apoiar essa atividade, para que ela possa ocupar o papel econômico que ela tem condições de exercer dentro do Estado. Hoje nós somos muito conhecidos pelo agronegócio. O Mato Grosso pratica uma agricultura de alta tecnologia, respeitada no mundo inteiro, mas nós temos uma atividade mineral muito forte, o potencial muito forte, que a gente tem que discutir e tem que apoiar para que isso efetivamente gere em resultado para o Estado. Quais são os passos que a SEDEC, especialmente através da sua secretaria adjunta, está adotando para organizar, como o senhor acabou de dizer, essas atividades em todos os seus aspectos? Aí não só na extração do ouro, mas na extração mineral de uma maneira geral, o fortalecimento da indústria, do comércio, enfim, de uma maneira talvez um pouco genérica e ao mesmo tempo específica, né? Que medidas estão sendo tomadas? Quais são os passos que estão sendo dados? Perfeito. Essa atividade mineral, em especial o garimpo, ele tem dois itens realmente que são estratégicos. Um é do ponto de vista ambiental e o outro de ponto de vista de produção.
O Estado trabalhou durante muitos anos, a década, desde 1980, o Estado do Mato Grosso trabalha na questão ambiental. A regularização dos garimpos, em especial Poconé, Livramento, Peixoto, que é uma realidade totalmente diferente da década de 80, porque teve uma atuação do governo do Estado através do seu setor ambiental. Tá? Então, aquilo que se via no início da atividade, hoje não existe mais. Tá? Atuação firme do Estado de regularização, participação pesada dos empresários, entendendo que a atividade econômica de mineral só poderia ser desenvolvida se fosse solucionada a questão ambiental. Então, isso está superado. Agora, qual a participação do Estado na parte de incentivo, na parte de tecnologia, na parte de fomento? Ela não existe, está iniciando agora. Se a gente for olhar a Constituição brasileira, a atividade mineral é uma atividade a ser executada, competência da União, Estados e municípios. O que é exclusivo da União? Isso que tem que ficar claro. Exclusivo da União é a parte de direitos minerais. A União que decide quem é que pode fazer pesquisa, quem é que pode lavrar e como isso pode acontecer. Então, isso é exclusividade da União. Agora, o restante da normatização, do trabalho, do acompanhamento, do fomento, os estados também podem fazer isso. Mas não é tradição os estados participarem disso. E é essa a proposta que a gente está levando dentro da SEDEC. Já levamos para a Assembleia Legislativa no final do ano passado um projeto de lei para instituir um sistema de cadastramento. Como é que o Estado pode iniciar o fomento, o conhecimento, o apoio, se ele não sabe quem está minerando? O primeiro passo é você conhecer a atividade. Eu digo o poder público conhecer de forma sistêmica, organizada. Quem está minerando, aonde está minerando, o que está minerando. Certo? Se a gente perguntar hoje quem está minerando, aonde, qual é a intensidade, qual é a quantidade de pessoas, qual é a quantidade de equipamento. Então, são informações ainda que não estão dentro do portfólio do Estado. E é isso que a gente está iniciando. A Assembleia Legislativa entendeu, aprovou a legislação, certo? Essa legislação institui um sistema de cadastramento que é o passo inicial para a gente deter essas informações. Aí, a partir daí, começa-se a organizar essa atividade do ponto de vista de produção. Então, é dentro desse contexto que a gente está iniciando a proposta do Estado. Tem que ouvir muito o setor mineral, nós estamos preparando condições de ouvir o setor mineral para ver como que o Estado pode efetivamente ajudar. Um exemplo, nós temos uma determinada região que tem uma mineradora, várias mineradoras, uma cooperativa, precisa de apoio da infraestrutura do Estado, ponte, estrada. Se o Estado não conhece essa realidade, como é que ele pode levar a infraestrutura? Né? Então, é dentro desse contexto que a gente imagina fazer uma diferença no setor mineral. Eu vou insistir um pouquinho aqui nessas 3, 4 próximas perguntas na questão do mercúrio, porque é o que está emblemático aí para a sociedade, é o que está na mídia, é o que está na imprensa, e muitas das vezes se coloca como vilões, pessoas que na verdade não são vilões dessa história, né? Mas acaba se generalizando. Qual a alternativa, Dr. Paulo, para o mercúrio, para a substituição do mercúrio? Qual a tecnologia que se teria para se evitar o mercúrio, já que, pelo que me parece, pelo pouco que pesquisei, o uso do mercúrio estaria autorizado até 2030, ele tem prazo de validade. Alternativas novas precisam ser implantadas. A SEDEC está acompanhando isso? Acompanha, com certeza. Existem alternativas técnicas, cianetação, por exemplo, é uma delas. Mas também é uma saída que precisa ter um controle muito rígido, certo? Porque também pode causar questão de saúde pública e também contaminação do meio ambiente. Mas são técnicas que você não utiliza o mercúrio. Então, a saída... O senhor poderia só repetir qual a técnica? Cianetação. O que é a cianetação? É um produto químico que você usa para fazer a separação do ouro dos demais componentes da rocha.
Tá? Então é uma técnica já conhecida, mas que é também uma técnica que pode causar sérios danos ambientais. Tá? Então, nós precisamos discutir quais são as saídas para a separação do ouro. Certo? O mercúrio, ele é possível fazer isso dentro de uma cadeia fechada, sem contaminação ocupacional e sem contaminação do meio ambiente. Certo? Então, o mercúrio não é um bicho-papão, que a gente tem que ter medo do mercúrio. Não é isso. É um elemento químico, é um minério que é utilizado para a separação do ouro dos demais componentes da jazida. Então, o problema aí é a organização, a legalização disso. Certo? O Estado enquanto integrante da federação, ele estava ausente dessa discussão. Certo? O Estado estava ausente. Então, o setor empresarial precisa produzir. O setor empresarial precisa pagar as contas. Então, ele correu atrás. E muitas, no caso, foram vítimas dessa importação indesejável, ilegal e irregular. Tá? Sem entrar no mérito, que é um processo bem complexo, que tem vários setores aí investigando. Mas a gente entende que o setor mineral, na realidade, foi prejudicado com isso. Tá? Nós teríamos que disponibilizar, a gente, que eu digo, o comércio, o mecanismo legal, os produtos e equipamentos necessários para a mineração. Se eu tenho uma mineração que tem os direitos minerais, que tem as licenças ambientais em dia, que tem os procedimentos corretos de trabalho, por que ele não pode ter acesso a um produto que é legal? O mercúrio não é ilegal. O mercúrio não é uma substância tóxica que a legislação brasileira não permite usar. É permitido usar o mercúrio. Agora, essa fragilidade que eu, na minha opinião, entendo que teve esse problema por conta do que aconteceu lá na região do Yanomami, acabou surgindo essa distorção aí no acesso à aquisição do mercúrio. As informações que jornalisticamente a gente obteve é que empresas de reciclagem do mercúrio teriam uma capacidade X de produção. E através das investigações em curso, constatou-se que essas empresas de reciclagem estavam com estoque de 4x, 5x, 10 vezes mais a sua capacidade. Isso acendeu a luz da fiscalização. A pergunta é dever do minerador, do garimpeiro, né, saber a origem do produto que ele está comprando? Ou é um dever da Polícia Federal, dos órgãos de controle, fiscalizar para que o produto comprado por esse terceiro tenha uma origem garantida? Eu vou me referir ao que você disse bem no início. Para mim, emitir opinião pública, enquanto servidor público, e opinião pessoal. Do ponto de vista de servidor público, eu não tenho condição de responder, porque a SEDEC não tem a informação. Perfeito. Se ela não tem a informação, por quê? Porque ela está iniciando o processo de cadastramento. Quem é que está autorizado a explorar o ouro, que vai usar o mercúrio? Nós não temos ainda, nós estamos nesse processo inicial. Então, agora, como cidadão, eu entendo o seguinte: a lei permite você usar mercúrio. Permite você usar mercúrio, certo? Então, se ela permite você usar o mercúrio, seja qual for o minerador, ele comprou, tem a nota fiscal, comprou no estabelecimento que também tem a competência e a legalidade de vender, eu não sei como que pode ter corresponsabilidade. Okay. Certo? Então, mas aí é uma opinião minha, porque sim, eu desconheço, enquanto servidor público, a secretaria desconhece o processo. Tá? Perfeito. Esse fechamento de cerco, doutor Paulo, que está afetando a economia de Mato Grosso, evidentemente, se a continuar como está, vai afetar, também está afetando outros estados, o exemplo do Pará, né? Isso acaba ocasionando, forçando aquele produtor lá final a vender o seu produto na clandestinidade, né? Ali do Pará, me parece que o destino está indo para a Venezuela, para o norte, ali para cima. No Mato Grosso, nós estamos aqui próximo com a divisa com a Bolívia, dali Bolívia, Uruguai, enfim. O Brasil exporta
cerca de 100 toneladas de ouro, pelo levantamento que eu consegui fazer, né? Este ano, por conta de toda essa situação, exportou até agora apenas 50 toneladas, metade daquilo que está comercializando na linha do tempo, né? O senhor acha que esse freio de arrumação que está procurando se dar está jogando os passageiros pelo para-brisa? Pode afetar a arrecadação e estimular a clandestinidade? Com certeza, né? A gente tem que entender que são atividades econômicas estruturadas, legalizadas e que precisam operar, que não dá para você interromper a operação. Esses empresários, essas pessoas têm os compromissos, fizeram a aquisição de equipamento, contrataram funcionários e eles precisam ter fluxo de caixa. Então, independente do sistema de controle da polícia que está investigando irregularidades, a atividade não pode sofrer por conta disso. Quer dizer, é inadmissível que deu um problema na questão de agrotóxico, certo? Venda irregular de agrotóxico, contrabandeado, Não é possível que a agricultura do Mato Grosso vai paralisar porque teve problema com a Polícia Federal, com irregularidades, com ilegalidade na importação de algum pesticida, certo? Então a gente faz o mesmo paralelo com a mineração. Acredito que tem que ser solucionado o mais rápido possível para as pessoas continuarem a trabalhar, explorar e vender de acordo com o que determina a norma. Nós estamos conversando hoje aqui com o doutor Paulo Santos, que é secretário adjunto de Minas, Energia, enfim, da SEDEC, uma pessoa que tem experiência na área. Tenho certeza que você que está nos ouvindo está adquirindo informações relevantes. Eu queria perguntar ao senhor, doutor Paulo, quais são os impostos que incidem sobre essa cadeia do ouro? E o senhor respondendo isso, eu vou lhe citar um exemplo do que está acontecendo novamente em Poconé. Quais são os impostos hoje que incidem sobre a mineração? Estadual, somente a taxa do cadastramento da atividade mineral, que foi instituída no final de 22 e que começou a ser cobrada em abril de 23. É a única. É o TFRM. Exatamente, a taxa de cadastro junto à SEDEC. É o único, não é imposto, é uma taxa, certo? A taxa é nova, tem muito questionamento, o setor empresarial tem questionado bastante essa taxa e seria bom a gente discutir aqui um pouco o que é essa taxa, até para a gente ter uma oportunidade de demonstrar que nós, infelizmente, na época da aprovação da lei, não tivemos esse tempo necessário. Fique à vontade. A taxa é um ressarcimento de um serviço a ser prestado, não é um imposto. Qual é a ideia do governo nesse sentido? Nós temos que cadastrar todas as atividades, cada um vai pagar pelo produzido, por tonelada ou por grama, no caso do ouro, certo? Então você vai pagar proporcionalmente à sua produção. Essa taxa está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, entrou contra a taxa da lei, entrou contra a lei do Estado de Mato Grosso. Veja bem, uma parte já foi votado. A lei em si já foi considerada constitucional, pelo menos pelos ministros que votaram, e o que está em discussão ainda é o valor dessa taxa. Ela vai ser balizada pela UPF? Exatamente, é pela UPF, mas nós nos baseamos no CEFEM, que é uma contribuição federal já desde 1988, que todo minerador tem que recolher ao governo federal. Então, os valores que nós fizemos são muito próximos do CEFEM, a maioria a menos. O CEFEM é em torno de 2%, 1,5%, 2%, depende do minério. Aumenta a carga tributária do setor? Aumenta em alguma coisa em torno de 1,5% no caso do ouro, certo? No caso do ouro, 1,5%. Agora, veja bem, o que a gente precisa discutir é para que vai ser usado esse recurso.
Para que vai ser usado esse recurso? O Estado hoje, que nem eu falei, ele era ausente da questão mineral. Se ele é ausente, ele não tem condição de interferir. Sim. Ele não está só... O Estado interfere na agricultura, o setor trabalha e volta. Agora, que precisa de estrada, que precisa de ferrovia, que precisa de ponte, precisa de escola, precisa de uma série de segurança, o Estado está investindo nas regiões produtoras do agro, certo? E no setor mineral? Nós estamos fazendo esse papel? O Estado está fazendo esse papel ou está deixando a desejar? Então, é dentro desse contexto que a gente está iniciando a proposta, e alguma coisa já está em andamento, para o setor mineral. É claro que a gente precisa de receita para fazer esse trabalho. Eu vou interromper o senhor, mas sem interromper a sua linha de raciocínio. Em termos de carga tributária, nós estaríamos saindo aí de 1% para 2,5%, algo assim? Tem esse número? Veja bem, a atividade tem outros encargos. Sim. Quem desenvolve uma atividade econômica tem que pagar imposto de renda, sim, tem que ver sobre os lucros. Eu digo a nível de Estado. Sim. Hoje a União cobra 2,5% do garimpo, do ouro, que é um ativo financeiro, e o Estado cobra em torno de 1,5% dessa nova taxa que surgiu agora. Então, não dá para se dizer que é um valor astronômico, 1,5%. É uma coisa... Ninguém gosta de pagar imposto, taxa, seja o nome que for dado. Nenhuma atividade empresarial gosta de fazer isso. Mas a gente precisa, enquanto governo, apoiar essa atividade. Internamente, dentro do governo, como é que o setor de mineração, que a gente está ocupando o cargo agora, começa a pleitear orçamento, porque custa dinheiro. Nós estamos querendo fazer um mapeamento geológico do estado de Mato Grosso, em algumas regiões, com uma escala adequada. Para que o mapeamento geológico? O Mato Grosso é muito rico no minério, mas ainda não conhece totalmente essa riqueza. Então precisa ser investido nisso. Quando nós fizermos um mapeamento geológico, disponibilizar para os empresários, muita gente vai partir desse mapeamento geológico e desenvolver a sua atividade. Agora, para fazer um mapeamento geológico precisa de dinheiro. Tá? Nós precisamos construir um laboratório de análise química e física para a rocha. Certo? Quem vai ser usuário disso? É o pequeno, é o garimpeiro. Porque a grande empresa, ela tem o laboratório dela. O Estado precisa fazer o laboratório de análise física e química. Só que ele precisa de recurso para isso. Tá? Então, um exemplo, nós estávamos conversando com o pessoal da cooperativa de garimpo lá de Peixoto, que é uma cooperativa referência do país, tá? Eles precisam fazer um trabalho de capacitação técnica para mostrar para a sociedade que ali é uma região mineral e que precisa de mão de obra que vá trabalhar no garimpo. Então isso é um processo de capacitação, você precisa de recursos para fazer isso. É uma ação do poder público fazer capacitação de mão de obra para ser utilizada na atividade econômica. Assim são alguns exemplos, tá? Então, se a gente não tem receita, o setor não tem receita a nível de Estado, fica difícil a gente poder fomentar, apoiar saídas. A própria cooperativa de Peixoto tem uma planta piloto para substituição de mercúrio, que eu não sei exatamente como que é, mas a gente iniciando a discussão. Você precisa de recurso para apoiar, tá? Então, é dentro desse contexto que a gente iniciou esse processo de cadastramento com essa cobrança dessa taxa. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo comercial, 1 minutinho, já estamos de volta para falarmos sobre o setor da indústria, minério, comércio, enfim, no estado de Mato Grosso, com o doutor Paulo Santos Leite, secretário adjunto ali da SEDEC. 1 minutinho, nós estamos de volta. De volta dos nossos comerciais, trocando a ideia aqui com o Dr. Paulo Santos Leite, secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento
econômico do estado de Mato Grosso. Doutor Paulo, eu lhe pergunto o seguinte: nós vivemos hoje uma moratória imposta comercialmente, não pelos governos nem estadual nem federal, mas uma questão mercadológica aí pela Biov, pelos exportadores, enfim, em que estão proibindo a comercialização de produtos em regiões desmatadas após o ano de 2008, mesmo que legalizadas perante a SEMA, IBAMA e tudo mais. Enfim, num contrassenso, na minha opinião, se permite explorar mineração, vamos falar do ouro mais uma vez, ou qualquer outro minério, em áreas de reserva legal. Já que as jazidas não se deslocam, estão ali, e talvez seja possível essa área ser substituída por uma outra, mas não é um contrassenso você abrir uma área de reserva legal para exploração mineral e não permitir que parte dessa área, já legalmente instituída, seja proibida de comercializar produtos como grãos, carne, enfim. Olha, essa questão da reserva legal no país, ela é uma questão bem complexa, certo? Primeira coisa, o único lugar do mundo que existe reserva legal é no Brasil. A legislação de outros países não prevê reserva legal. O nome já diz, é reserva. Para que nós reservamos alguma coisa? Nós reservamos para um dia usar, certo? Então, reserva legal é diferente de área de preservação permanente. Uma é área de conservação e a outra é área de preservação. Dentro da área de preservação existe a regra de não se usar. Dentro da área de conservação você pode usar de uma maneira sustentável. Você falou da questão mercadológica. É claro que os embargos, isso tem muito a ver com questão de mercado internacional, tá? E se determinado governo, nem entrando na área de meio ambiente, dá algum tipo de incentivo fiscal, o outro país vai querer retalhar para ter competitividade. Então é uma questão mercadológica internacional. O Estado do Mato Grosso, ele é precursor a nível de controle de reserva legal no país, certo? A nível de país. O Estado de Mato Grosso tem um sistema dentro da SEMA extremamente eficiente de controle de reserva legal e de APP. Tá? E isso tem garantido o uso dessas regiões de uma forma sustentável. Tá? Com relação a jazida e reserva legal, nós temos que distinguir que existe duas coisas. Existe o proprietário do solo e existe o proprietário do subsolo, certo? Que muitas vezes não são o mesmo. Um tem o direito da propriedade e o outro tem o direito do minério, certo? Quem tem o direito do minério precisa explorar esse minério. E muitas vezes esse minério está alocado numa reserva legal, certo? Se a propriedade tem condições de deslocar a reserva legal, não vejo por que você não ter essa possibilidade de explorar o minério. Tá? Um outro ponto é o seguinte: a atividade mineral ela é uma atividade que demanda pouca área, pouquíssima área, certo? Isso tem que deixar bem claro. Do ponto de vista visual, tem um impacto muito grande no meio ambiente, do ponto de vista visual, certo? Agora, quando você fala em extensão de área, você pega uma mina de calcário, fica dezenas, décadas, centenas de anos num pedaço muito pequeno, certo? Diferente de outras atividades. Então, essa discussão é uma discussão importante a ser feita. O país, em 68, instituiu o Código Florestal Brasileiro, que prevê a reserva legal, e isso vem sendo discutido há muito tempo. Era 50% na floresta, 20% no cerrado. Por conta de falta de controle, no Brasil, aumentou de 50% para 80% na região da floresta e de 20% para 35% no cerrado, certo? Agora, quando você pega efetivamente, em 2003, eu fiz um levantamento. Eu não estava no estado, eu fiz um levantamento no entorno do Parque Nacional de Emas. Eu fui contratado como perito pelo Ministério Público Federal e Estadual
para fazer um levantamento no entorno do Parque Nacional de Emas. O Parque Nacional de Emas tem alguma coisa em torno de 100 mil hectares, é uma unidade de conservação federal, que é na divisa do Mato Grosso do Sul e Goiás. Nós levantamos coisa de 2.000 propriedades, mais ou menos. Acho que tinha uma ou duas que tinha reserva legal. No campo. Certo? Então, o legislador, lá atrás, em 2000 e alguma coisa, quando ele percebeu que a taxa de desmatamento estava aumentando, em vez de efetivar o controle no Código Florestal, que era 50, ele aumentou para 80, como se a legislação resolvesse. Tá? Então, essa parte de reserva legal, ela tem que ser discutida sem paixão, tem que ser discutida tecnicamente. Eu dou um exemplo, nós estamos num chapadão igual Parecis, certo? Chapadão dos Parecis. Topografia extremamente plana, solo de qualidade, condições de produzir alta quantidade de soja ou algodão, o que seja. A pessoa tem que deixar uma reserva legal de 35%. Muitas vezes essa reserva legal está isolada de todo um contexto ambiental, certo? Ela não tem uma interligação com o corredor de uma APP, de uma unidade de conservação, que seja. Então, não seria racional tirar essa reserva, botar no setor produtivo e deslocar isso para uma área onde tem uma fauna, onde tem uma ictiofauna, onde tenha condições de fazer um serviço ambiental de melhor qualidade? Então, são coisas a ser discutidas, mas isso leva muito a paixões, e isso tem prejudicado a discussão sobre reserva legal, sobre conservação. O Mato Grosso, felizmente, é um estado que tem uma quantidade de área muito grande preservada, que são as reservas indígenas, que são as unidades de conservações, tanto estadual como federal, e tem o Pantanal, que é uma área enorme, que também é conservada e preservada, teve problemas de queimada esses dias, mas é inerente à nossa situação atual. Então, essa discussão, aonde pode minerar, é uma discussão muito profunda, inclusive dentro das reservas indígenas. O Brasil vai ter que discutir isso mais cedo ou mais tarde, como explorar essa riqueza que está dentro de uma reserva indígena. Tá? Então, eu entendo que são coisas que tem que se discutir tecnicamente e para poder botar o país na produção e desenvolvimento sustentável. Não dá mais para falar hoje em desmatar, em abrir para não entregar, isso não tem mais condição de discussão. Hoje, a questão ambiental, ela deixou de ser uma coisa romantista, hoje é uma coisa de economia e de climática. Não se produz mais, hoje, não se aceita mais produção que não seja sustentável. O mundo está passando por uma transformação muito grande. Nós, do Mato Grosso, somos ponta nesse sentido, tá? De produzir com sustentabilidade. Essa mudança energética, o que está sendo feito no Mato Grosso em termos de avanço, de trocar a cadeia de energética é muito grande. Hoje, a produção de milho com etanol, com biogás, uma série de coisas. Então, esse modelo de desenvolvimento anterior que nós vimos, que aumentava a produção baseada em desmatamento, isso acabou. Esse ciclo no Mato Grosso acabou, certo? Agora, produzir gado tem que ser confinado. Certo? Nós não vamos parar de produzir gado, nós vamos continuar tendo o maior rebanho bovino do país, só que não à custa de desmatamento, de incorporação de novas áreas, e sim de tecnologia, de genética, de ração, de uma série de coisas. É esse o caminho que o Mato Grosso está seguindo. Doutor Paulo, quais os principais minérios hoje, geologicamente falando, que Mato Grosso possui com plena capacidade de ser explorado? A gente sabe que alguns minérios demandam um transporte, uma logística complicada pelo volume, pelo tamanho, enfim. Outros demandam uma logística já não tão complicada, como, pelo volume, pelo tamanho, pela facilidade, enfim. Mas falando aqui do granito, do calcário agrícola, que nós produzimos aí cerca de 7 milhões de toneladas,
ano, né? O manganês, o ferro, o fosfato, o ouro, o diamante, não sei se esqueci mais de alguma coisa aqui. Como é que está essa situação? Como o senhor vê o futuro da mineração dentro do estado de Mato Grosso? Perfeito. Ressaltar só, contextualizar que tudo que nós vivemos, tudo que nós precisamos está ligado à mineração. Alimento, a nossa casa, nosso carro, tudo tem o minério no meio. A sociedade, o ser humano evoluiu porque lá atrás ele conseguiu fazer uma arma com uma pedra, que é um minério, para se defender dos predadores. Então, o minério está presente em tudo, mesmo que a gente não saiba, tá? O Mato Grosso tem como característica, ele iniciou seu processo de colonização através do ouro. Os bandeirantes que adentraram no Mato Grosso para a exploração do ouro. Então é a base. A gente, quando fala de mineração no Mato Grosso, lembra muito do ouro. Por quê? Porque tem muita gente envolvida nisso, são 25, 30 mil pessoas envolvidas na atividade do ouro, então é o que mais chama atenção, inclusive da grande mídia. Agora, o agronegócio do Mato Grosso, só essa potência, só tem essa produtividade porque tem o calcário. O calcário que fornece a correção do solo. O cerrado só existe essa produtividade porque a mineração sustenta com o calcário. Então, hoje, a gente tem uma atividade de exploração, as principais, tá? Que é o ouro, que é o calcário. A gente tem, iniciando agora, a parte de cobre, zinco e chumbo. Tem uma grande mineradora instalada e operando já em Aripuanã, produzindo chumbo, cobre e zinco. Tá? São milhares de toneladas que está saindo. É uma mina que está pelo menos uns 10 anos em pesquisa. O pessoal investiu muito recurso nessa área. Aripuanã está se transformando enquanto cidade em função desse empreendimento. E o único senão é que esse material ainda está saindo do Mato Grosso para ser beneficiado, trabalhado em outras regiões, não do Mato Grosso. Mas a exploração é nossa. Essa exploração do zinco ali em Aripuanã, o senhor tem ideia, uma estimativa de por quantos anos isso pode perdurar? Qual o potencial? Olha, a informação que nós temos é de conversas informais com os diretores, com os técnicos, e os estudos continuam ainda. Houve um investimento muito grande, coisa de mais de bilhões de reais. Então, quando você está nesse nível, é porque a jazida é coisas de décadas. Ninguém investe 1,5 bilhão de reais se for uma coisa de pequeno. Já houve a pesquisa, já houve a cubagem disso, então por isso que houve esse investimento. Então é coisa de 50 anos explorando isso. E as informações que a gente tem é que o empresário continua a fazer pesquisa, tá? Então isso eu acho que é uma realidade irreversível. O outro que você perguntou, acho que eu não lembro. Eu perguntei a questão geral, né, do ouro, do zinco, manganês, ali, acho que na região de Juína, Juara, ali para cima tem um potencial grande, mas temos uma dificuldade de logística, né, para escoar tudo isso. Perfeito. Tem alguns minérios, tipo ouro, tipo diamante, que a locomoção disso, o transporte disso é muito simples, né? Agora, quando você está falando de cobre, está falando de chumbo, de zinco, de ferro, de outras coisas, aí você tem que ter essa logística. Aí o Estado tem que apoiar na infraestrutura, em especial de estrada, tá? Em especial de estrada. O minério de Aripuanã está sendo beneficiado em Minas Gerais. Então, para sair de Aripuanã, chegar em cima de um trem da ferrovia, tem que andar um bocado, né? Então você precisa ter ponte, precisa ter estrada de qualidade para isso sair. São volumes muito grandes, tá? Então, agora nós temos que trabalhar para ser o beneficiamento disso dentro do Estado, claro. Gerar riqueza dentro do Estado, botar o sistema de metalurgia, mas isso é um processo. A mineração é uma coisa que depende de um investimento muito alto de risco, que é a pesquisa, certo? Então a pesquisa é um trabalho que depende de tempo e depende de recurso. Quando o empresário descobre, faz a cubagem dessa jazida, aí que vem o investimento para extrair, certo? A extração.
E aí depois a terceira fase é de beneficiamento disso, certo? É isso que a gente tem que trabalhar enquanto governo do estado para que esse material seja beneficiado dentro do Mato Grosso e que gere os empregos, gere as riquezas aqui dentro, tá? Muito bem, nós vamos a mais um breve intervalo comercial. Na volta, vou pedir para o Dr. Paulo dos Santos Leite, secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento e Comércio aqui do estado de Mato Grosso, enfim, Desenvolvimento Econômico, desculpe, né? E ele vai comentar para a gente aqui detalhadamente e de forma sucinta, não sei como ele vai concatenar o raciocínio, para falarmos sobre essa grande jazida de mármore Carrara, ali na Serra das Araras, no município de Cáceres. Qual o potencial, se já foi feita a cubagem disso, que aprendi esse termo aqui agora, né? Qual a dimensão de toneladas disso e de exploração e o que isso tem a ver com a ZPE de Cáceres. Um minutinho, nós estamos de volta. De volta rapidinho, estamos conversando hoje aqui com o Dr. Paulo dos Santos Leite, engenheiro florestal, secretário adjunto de Indústria, Comércio, Minas e Energia, nos dando uma aula aqui sobre mineração, enfim, como está o quadro de exploração mineral em todo o estado de Mato Grosso, entre outros assuntos como esse que nós vamos entrar aqui agora. Dr. Paulo, foi descoberta uma grande jazida, ou mina, como queira chamar, de mármore Carrara. Primeiro ponto, gostaria que o senhor explicasse, após a pergunta, se nós podemos chamar de mármore Carrara ou se terá uma grife própria do Mato Grosso, né? Ali na Serra das Araras, município de Cáceres, eu queria lhe perguntar também qual o potencial de exploração aproximado disso, quantas toneladas se prevê que tem ali, por quantos anos se prevê essa exploração, qual o valor de investimento para agregar o valor a essa produção dentro do estado e de que forma a ZPE de Cáceres pode ser útil a esse processo. Perfeito, André. Nós recebemos um empresário esse ano, na SEDEC, eu e o secretário César Miranda, informando dessa descoberta de mármore ornamental. A gente fala mármore Carrara porque é um estilo de pedra ornamental lá da cidade de Carrara, na Itália. Esses empresários são do Espírito Santo, nos procuraram e informaram da descoberta dessa jazida. Eles não descobriram do dia para a noite, pesquisa de mais de 4 anos, e aí finalmente conseguiram chegar no ponto de iniciar a pesquisa, exploração a nível experimental. Tiraram já alguns blocos de pedra, estão testando a qualidade, a resistência, uma série de outras coisas, tá? E eles estão a menos de 30 quilômetros, 30, 35 quilômetros. Essa formação rochosa está a uns 30 quilômetros mais ou menos de cá. Segundo a pessoa que é o detentor dos direitos minerários, que requereu tudo isso na Agência Nacional de Mineração, tudo indica que a produção é para centenas de anos, certo? A qualidade do que foi extraído agora e o que ele tem passado para nós, sempre frisando que ainda de forma extraoficial, não adentrou com nenhum documento, com nenhum mapa, com nenhuma análise de laboratório, nada disso. Mas o que ele tem nos passado de uma forma informal, que é pedra ornamental de altíssima qualidade. Resultado dos exames, dos análises física do material. Ele já expôs alguma dessas pedras, desses blocos, numa feira que teve na Itália, foi muito bem aceita também. Então, só que é uma fase bem inicial que precisa ser prospectada e avançada. É uma mina, é uma mina não, é uma jazida, você perguntou se é mina ou jazida, não, ainda é uma jazida que está iniciando retirada dos primeiros blocos para fazer os testes, para fazer as avaliações e aí sim entrar na fase de exploração.
O que liga isso com a ZPE? Primeiro, agradecer a oportunidade da gente estar falando de ZPE aqui. ZPE, são 30 anos que se fala de ZPE do Mato Grosso. Existe, na maioria das pessoas, um descrédito de que a ZPE realmente, depois de 30 anos, a ZPE vai ser alfandegada. Há 30 dias atrás, nós adentramos com todos os documentos que a Receita Federal pede para alfandegar, porque uma ZPE é uma área alfandegada na Receita Federal que pode exportar e importar a mercadoria. O desembaraço das mercadorias podem ser feito em Cáceres. É um porto seco incentivado. Exatamente, certo? Então, tem 2 ZPEs só operando no Brasil. Um porto seco que pode abrigar indústrias dentro do seu espaço. Para exportação. Para exportação. Certo? Essa ZPE está pronta. E nós adentramos com toda a documentação na Receita Federal, recebemos algum apontamento e hoje estamos protocolando o restante. Coisas simples que estavam faltando, mas fundamentais, tipo a licença do bombeiro, que já foi protocolada. Então existe uma expectativa deste mês de dezembro, a área está efetivamente alfandegada. Então vai existir uma ZPE de fato e de direito. Qualquer empresa que quiser se instalar dentro da ZPE vai receber os benefícios fiscais que a ZPE do Brasil oferece. A gente sabe que hoje o mundo extremamente globalizado, se a gente for entrar na China, 2.500 ZPE. A China é o que é por causa da ZPE. Estados Unidos, 1.000 e poucas ZPE. Então, esse mercado internacional globalizado, ele tem muito a ver com o ZPE, certo? Então, é a conexão dessas áreas, mundialmente, tá? E Cáceres tem essa ZPE, vai ser inaugurada em breve, e tem uma jazida enorme ali. Então, o interesse do Mato Grosso é que essa jazida seja explorada dentro do Mato Grosso, que está aqui a jazida, mas que o beneficiamento também seja feito no Mato Grosso. O senhor tem ideia do volume de investimento necessário para se colocar esse beneficiamento ali? A primeira fase, segundo o empresário, alguma coisa em torno de 100, 150 milhões de reais. Porque você vai fazendo em plantas, né? E vai efetivando. Nós estamos trabalhando para dar as condições dessa riqueza ser beneficiada no Mato Grosso. E aí talvez a MT Parque, a Mato Grosso Participações, teria um papel fundamental como indutora de atração de investimentos para esse setor, participa num dado momento, depois de consolidado, vende a sua participação e volta a financiar outra atividade. Está correto o raciocínio? Muito correto. Nós precisamos transformar a questão mineral num grande negócio para o Mato Grosso. Certo? Se a gente não atuar nesse sentido, o que vai acontecer com essa jazida? Ela vai ser explorada e os blocos vão ser enviados para o Espírito Santo, aonde tem tradição no Brasil de trabalhar com pedras ornamental, é o Espírito Santo. Certo? Então, se você tiver essa situação de explorar aqui e levar para o Espírito Santo, o que o Mato Grosso, nosso Mato Grosso, efetivamente vai ter de resultado favorável? Porque todo o emprego, toda a tecnologia, todo o conhecimento, todo o mercado internacional, tudo vai ficar no Espírito Santo. Certo? Nós vamos ser um mero fornecedor da jazida. Vai sair em bloco em cima do caminhão, vai embora. Ainda vai usar nossas estradas, vai usar nossas ferrovias para deslocar lá. Mas todo o benefício que a exploração traz, que é o beneficiamento, que gera emprego, que gera renda, que vai gerar comércio, que vai gerar serviço na região de Cáceres, vai embora. Então é esse o trabalho nosso. Se a gente tiver condições de viabilizar um projeto onde o Estado tenha uma participação e avance com o trabalho, não é só a mina que vai gerar o mar, mas você vai trazer outras atividades que dependem da rede, né? Exato. Então essa que é como se fosse um arranjo produtivo local. Arranjo produtivo local, exatamente. O que o senhor está preconizando aqui, pelo que nós entendemos, é que Mato Grosso não fique só com os buracos. Perfeito, senão nós vamos ficar com 2 buracos.
buraco na jazida e buraco na estrada. Certo? Então, o setor mineral, quando a gente está falando de pedra ornamental, que está falando de zinco, está falando de cobre, de chumbo, de ferro, ele depende de estrada, depende, se ele for levado tudo para fora, ele depende de estrada ou de ferrovia. Então, nós temos que começar a discutir o beneficiamento desde agora, desde o início. Então, nós estamos trabalhando fortemente com esses empresários para buscar fortalecer, para eles virem fazer o beneficiamento dentro do Mato Grosso, certo? Nós estamos falando de mármore de valores muito altos, certo? Então você traz não só a extração, mas você traz também outros assuntos. Certo? E saber vender isso lá fora, né? Saber vender, com design, com uma série de outras coisas que você puxa junto com isso, tá? Então, acho que é função nossa, enquanto poder público, trabalhar, incentivar, criar incentivo, mas criar também mecanismo de forçar a isso acontecer dentro do Estado. Dr. Paulo dos Santos Leite, existe petróleo no Mato Grosso? Se existe, eu não sei. Se existe, se for descoberto, nós vamos descobrir um pouco atrasado, né? Porque a humanidade está passando pela mudança de fonte de energia e o petróleo está perdendo sua importância. Eu acredito que o petróleo que nós temos é o álcool de etanol tirado de milho, esse sim, é renovável, esse talvez seja o álcool do futuro. Nós temos o biometano, que também é produto proveniente de reciclagem, é renovável. Então, eu acho que esse momento que nós estamos discutindo, não no Mato Grosso, mas discutindo no mundo inteiro, que é mudança de base energética, o Mato Grosso tem tudo para ir para frente, independente do petróleo. Todos os combustíveis fósseis, eles estão chegando ao ciclo de encerrar. O planeta não aguenta mais usar o combustível fóssil. Então, a gente tem notícia, por exemplo, que a agricultura do Mato Grosso estão trabalhando pesado para substituir o diesel. Substituir o diesel nos tratores, em todos os equipamentos e fazer o etanol, certo? Então, você evita de fazer a utilização do combustível fóssil, você diminui a poluição, diminui o aquecimento global e, acima de tudo, você ainda, do ponto de vista financeiro, ele vai produzir a sua energia, não vai precisar importar. Eu fiz a pergunta porque reza a lenda que no Pantanal havia petróleo, então, por isso fiz a pergunta. O senhor acha que a privatização da mineração Urucum, Mato Grosso do Sul, lá pelos idos de 94, foi um acerto ou foi um erro? Se ela estivesse hoje sob o comando do Estado, nós teríamos uma boa base arrecadatória ou a privatização foi o caminho correto? Olha, eu sou a favor da iniciativa privada. Seria uma pergunta um pouquinho mais... Foi boa a privatização da Semat? Eu acho que foi ótima. Sim. Foi da Telemate? Eu acho que foi ótima, né? Então, é aquilo que você falou anteriormente. Talvez a MTPAR poderia participar agora para dar o arranque na atividade econômica, certo? E depois que ela estivesse andando, o Estado se retirar. Eu não vejo o Estado como um minerador, claro. E eu não vejo o Estado como produtor de energia, mas eu vejo o Estado como indutor da mineração, da energia e das atividades econômicas. E a participação nem precisa ser tão grande, basta que seja um valor simbólico, capaz de mostrar para os credores futuros que o Estado está presente ali, que há uma garantia do Estado no processo. A questão energética do Estado, Dr. Paulo, Mato Grosso é realmente autossuficiente em energia ou algum excesso que temos vai para fora, não fica aqui? Existem alguns quadrantes do Estado que reclamam ainda por energia. Como é que está? Porque eu vejo muito discurso. Na Assembleia, cada deputado sobe na tribuna, Mato Grosso é autossuficiente, Mato Grosso produz energia, enfim, mas qual é a realidade efetiva disso? A gente tem que contextualizar um pouco, e eu sou da época que a gente discutiu o manso, né? Eu coordenei a audiência pública que aprovou o manso no Mato Grosso. Naquela fase, realmente, o Mato Grosso era extremamente dependente de energia de fora. Certo? Hoje o Mato Grosso é outra realidade. Não só a energia
hidráulica como outras fontes de energia, que nem eu citei aqui do etanol de milho. E da cana também, né? Então, eu não tenho essa informação, números reais de quanto nós produzimos. Mas o Mato Grosso hoje é autossuficiente. Nós temos um problema que os empresários têm nos trazido, que é a segurança da energia, certo? A segurança da energia. Muitas vezes o pessoal está beneficiando o algodão, precisa de equipamentos que tenha que ter energia estável, e essa energia não tem essa estabilidade. E por conta da rede, de distribuição, uma série de coisas. Então hoje nós já estamos num outro nível de exigência, tá? Tem energia, mas precisa de energia segura, energia estável, que não afete. Porque você tem determinados equipamentos, se a energia cair um pouco, ele leva horas, 12 horas para voltar no sistema produtivo. Então, eu acho que a fase de produção, claro que temos que cada vez produzir mais, mas essa de déficit de energia, pode ser que em algumas regiões você precisa melhorar o sistema de distribuição. Doutor Paulo, uma pergunta que eu julgo da maior importância, pelo menos vou aprender agora aqui com o senhor um pouquinho. O gás da Bolívia é uma solução ou ele é um problema para Mato Grosso? Já que há constantes interrupções, basta dar uma dor de barriga em qualquer um dos governantes que o fornecimento é cortado, né? Na sua concepção, a MT Gás deveria ser privatizada? E por um outro lado, nós deveríamos tratar essa questão do gás com um cuidado maior, haja vista que todas as notícias que nós estamos lendo sobre a Bolívia é que as suas reservas estão se exaurindo. Qual o futuro do gás de Mato Grosso? A gente tem que destacar, eu não sou especialista nisso, mas descartar primeiro, o gás que vem da Bolívia ele é privado, ele não é do poder público, né? O gasoduto foi feito sobre outro contexto, sobre a outra realidade do Mato Grosso. Tem problemas de estabilidade do sistema político do país produtor, muda muito as pessoas com uma rapidez muito grande. A MTPAR, ela só está internamente, quando ela recebe o gás, compra o gás da MT Gás. A MT Gás, desculpe, e ela vai distribuir agora no distrito industrial. O gás, não só proveniente da Bolívia, mas o gás como um todo, é uma fonte de energia extremamente bem-vinda, de baixo nível de poluição, mas também nós temos outros tipos de gás que a gente está trabalhando, que nem eu estou te falando, insistindo na parte de biogás, que é produzido aqui. Nós temos um rebanho bovino maravilhoso e aumentando cada vez mais, e é possível você produzir o gás. A política de energética, ela é uma política que tem que ser multi, né? Você não pode ter uma única fonte. E o gasoduto boliviano é isso. A gente não pode ter uma única fonte, tem que ter várias opções para poder conduzir o processo de desenvolvimento desse estado, que a energia cada vez mais vai ser fundamental para o avanço industrial dentro do Mato Grosso. Corre o risco do gasoduto se transformar num alcoduto? Nesse corredor daqui para cá, se eles tornar áreas de produção de cana-de-açúcar, milho, etanol? Quem tem produzido esse álcool tem dito isso, mas para levar para o centro-sul do Brasil, né? Uhum. Essa possibilidade é muito grande, certo? Agora, o que eu tinha me referido antes, usar a produção do nosso álcool nos tratores, nos equipamentos agrícolas para produzir, aí você estaria dando um salto muito grande. Na certo? aviação, inclusive. Exatamente. A gente está discutindo, vendo a discussão de etanol de milho ou de cana para aviação nossa, tá? Então aí sim, você usar energia. O Brasil e o Mato Grosso especial é muito rico e muito feliz nessa parte energética. Nós não precisamos de carvão mineral, nós não temos essa necessidade como a Europa tem. Então nós estamos muito bem servidos disso e acredito que não temos uma dependência hoje do gás boliviano. A gente tem outras opções, né?
E acho que isso que é importante, ter uma diversificação e, acima de tudo, produção de energia limpa. Não se dá mais para queimar diesel aí, óleo combustível, isso é coisa que ficou no passado e a gente vai ter que substituir esses combustíveis. Metamate virou um cabide de emprego ou ela está cumprindo o seu papel social? A Metamate foi transformada nesses últimos 5 anos. Né? Eu vi vários governos tentar acabar com a Metamate, né? Extinguir a Metamate, e pela falta de atividade. Esses últimos 4 anos foi priorizado o trabalho. Nós temos acompanhado a estruturação da equipe, foram muitos anos de total falta de ação. Então hoje a Metamate está fazendo um trabalho importante na parte de perfuração de poços para pequenas comunidades. Nós estamos nesse momento agora trabalhando 2 assuntos, uma emenda parlamentar do deputado Fábio Garcia para fazer investimento de 20 milhões de reais em poços artesianos, outro do Ministério da Saúde de mais 22 milhões para fazer poço artesiano em reserva indígena, e a Metamate que está dando essa sustentação técnica. Tá? Então ela achou o nicho, estamos trabalhando com eles inicial na parte de mapeamento geológico, na parte de construção de um laboratório. Então nós estamos buscando da atividade da Metamate não como uma empresa de mineração objetivando o lucro, mas sim para poder fomentar e nos ajudar a instituir uma política mineral estadual eficiente e produtiva. Muito bem, foram aí praticamente 1h25 de conversa, estouramos o tempo em 25 minutos aí, haja vista a qualidade aqui do nosso entrevistado. Muito obrigado, Dr. Paulo dos Santos Leite, secretário adjunto de Indústria, Comércio, Minas e Energia, por ter aceito o nosso convite, por ter vindo até o programa Comando Geral, TV Cuiabá, no Canal 11. Foi de grande valia para nós a sua presença. Quero parabenizar a sua assessoria de imprensa. Liguei para eles num dia, no mesmo dia já me deram a resposta, já fizemos o agendamento, o senhor compareceu. Essa é a prestatividade do homem público que age com transparência e que dá satisfação à sociedade daquilo que está sendo realizado no poder público. Tem alguns secretários de Estado, também municipais, que já receberam o convite para estar aqui. Eu sempre digo que o programa Comando Geral é uma tribuna de defesa, de entrega de trabalhos realizados, de posicionamento, de transparência, de prestação do serviço público. Aqueles que aqui não vêm estão perdendo a oportunidade de mostrar a qualidade do seu conhecimento, especialmente aquilo que realizam e que entregam para o Estado de Mato Grosso. O senhor é um homem preparado, polido, educado, de grande experiência, seu currículo mostra tudo isso. Me senti honrado com a sua presença. Volte tantas e quantas vezes julgar necessário. Eu queria só agradecer, essas palavras realmente deixam a gente emocionado. Minha função enquanto pública é prestar esclarecimento, é prestar contas. E outra coisa, eu quero deixar a secretaria aberta para quem precisar buscar informações e quiser trazer ajuda. Nós estamos iniciando esse processo mineral e estamos abertos a ouvir e a receber as críticas necessárias. Muito obrigado e bom trabalho. Nós aqui agradecemos.